Hoje, nesse texto, eu encontro superfícies a serem exploradas dentro de um evangelho tão profundo e rico. Existem as pessoas que entram com as águas até no tornozelo. E essas pessoas acham lindos vídeos, acham lindo as palavras que ouvem. Elas dizem que isso as motiva, traz uma paz que é incrível, mas é passageiro. No outro dia, estão vivendo da mesma forma. Agora tem pessoas que ao molharem o tornozelo, continuam olhando para a voz que o atraiu para aquele lugar. Continuam olhando para o autor e o consumador da sua fé. E elas dizem: olha, se no tornozelo é bom, imagina se eu for um pouco mais fundo. Imagina se eu abrir mão de algumas coisas. Imagina se eu me entregar por completo. Imagina se isso não for só uma filosofia, mas for a minha realidade. E essas pessoas seguem os passos do amado, e o amado leva para 500 metros mais longe da margem. E de repente, as águas estão nos joelhos. E agora já não dá mais para correr, porque as águas pesam, as águas mudam. O evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho transforma por completo, o evangelho limpa, purifica, transforma, mas é o grau do seu envolvimento com ele que sabe, que diz o quanto você vai viver. Quer viver mais? Caminha para o lago, para o lugar mais profundo. Na superfície, só os pés estão molhados. Agora, um pouco mais para dentro, os seus joelhos já sentem o frescor das águas. E o desejo de mergulhar aumenta. Quer ir mais longe? Continue olhando para o amado, porque o amado vai fazer: vem. A voz dele é maravilhosa. Quero tanto que a minha geração entenda isso. Se quiser parar de me ouvir, mas continua ouvindo o amado, porque a voz do amado é extraordinária, incomparável, não há nada melhor. E a voz do amado continua dizendo para você: vem para águas mais profundas. E aí, você ouve a voz do amado. E eu me lembro quando essa voz me chamou no início, e as águas estavam nos tornozelos, e de repente eu disse: eu preciso de mais. Eu não quero isso só como uma filosofia, eu não quero isso só como uma palavra bonita, como como, sabe, um mantra. Não, eu quero isso como minha história. E a voz do amado diz: vem para mais profundo, mergulha logo. E aí, de repente, a voz do amado andou mais 500 metros e disse: vem. E aí você andou, e as águas que estavam nos joelhos agora estão na cintura. E alguém disse um dia que é exatamente quando a água bate, é a hora que a gente quer aprender a nadar. Tem que aprender a nadar. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nesse mar, a gente não nada para sair dele. A gente nada para ir mais fundo nele. Quando você chega nessa fase, você não mergulha para a superfície, você mergulha para o profundo. Porque quanto mais profundo em Deus você está, menos saudade da superfície você tem, e mais desejo de mais fundo você almeja. E são essas pessoas que a gente ama tá perto. Gente que anda nas profundidades do amado, porque a voz do amado diz: vem. Continua vindo. E veja, a voz do amado convida, o rio está pronto,
mas é você que decide. Você quer continuar vivendo do mesmo jeito? Resta para você a superfície. É legal a superfície, mas não é 1% da experiência que o Evangelho tem para você. Você quer continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, com os mesmos pecados de estimação? Essa é a sua escolha, mas a voz do amado diz: vem, mergulha, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho vida nova para você. Eu tenho, sabe, a melhor experiência para você. Mergulhe uma vez, que você nunca mais sentirá falta de nada. Quer ver uma coisa? Eu estava num restaurante nos Estados Unidos chamado Cheesecake Factory. É um restaurante que os bolos são maravilhosos. E a vitrine do bolo está exatamente posicionada na entrada da loja, porque você entra assim já. Mas a comida lá dentro é deliciosa também. E é muito grande as porções. Então, se você não come o bolo primeiro, tem um problema que acontece depois. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei, pedi um macarrão com almôndega delicioso. Comi. Quase morri. Piadinha ruim. E quando eu saí, esqueci do bolo, mas a vitrine chamou os meus olhos. E eu disse: uau, que delícia. Não cabe mais nada. O bolo continuou gostoso, continuou bonito, prazeroso aos olhos. Mas agora era eu que não queria mais, porque estava satisfeito. Tem gente que pensa que o pecado fica feio, que os prazeres da carne ficam abomináveis. Continuam gostosos aos olhos, continuam bons para a prática, para a carne. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem está satisfeito não se deixa levar pela vitrine. Mergulha fundo. Se apaixone pelo Evangelho de maneira completa, que você nunca mais terá falta de nada. A vitrine vai continuar sendo bonita, mas não haverá mais fome dentro de você.